Então, bem-vindos. Essa é mais uma aulinha do nosso projeto Cheio de Desculpas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre regressão. A ideia é dar uma revisada naquilo que a gente aprendeu em sala de aula e aos alunos que não conhecem ainda o treinamento vão ter a oportunidade de entender um pouco mais sobre como a gente trabalha e o poder dessa ferramenta, que para mim é a ferramenta mais poderosa que a gente pode utilizar dentro do ambiente clínico. É óbvio que é só mais uma ferramenta, é só mais uma das tantas que a gente tem, mas ela, principalmente por conta da expectativa que o cliente cria na utilização dela, ela é extremamente poderosa. Então, eu praticamente utilizo na maioria dos meus atendimentos e eu acredito que vocês que estão tendo resultados aí também têm utilizado essas ferramentas. Então, vamos lá. Eu preparei aqui mais ou menos um escopozinho que vai trabalhar. Fala para mim, vocês estão enxergando aí direitinho? Ok? Vai funcionar da seguinte forma, eu vou começar a falar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, abre o microfone, me chama e eu dou, no momento apropriado, eu dou a palavra para vocês, beleza? Então vamos lá, processo de regressão por emoção. Nesse processo, eu costumo dizer para vocês que a parte mais importante, muitas vezes o processo começa e termina. Aliás, em todos os nossos processos terapêuticos, utilizando a metodologia que eu ensino para vocês, né? Nosso processo começa e termina na anamnese. Porque na anamnese, uma anamnese bem feita, da forma, no padrão que eu ensino para vocês, que é o único, nós vamos estar o tempo todo fazendo colapsos de problema e recurso, ou seja, vamos estar usando o metapadrão na anamnese inteira. Então, muitas vezes a gente utiliza a regressão ou qualquer outra ferramenta apenas para fazer compound ou reforço daquilo que já foi trabalhado na anamnese. Então, a anamnese bem feita muitas vezes o 80-20 é o 80% do processo terapêutico, mas nem sempre, né? Bom, primeiro ponto importante da anamnese é a criação de rapport. Por rapport, entenda-se vínculo, empatia. O que mais que a gente pode entender por rapport? Aliança terapêutica. Então, vínculo, empatia, aliança terapêutica, a gente cria já na hora que a gente tem o primeiro contato com o cliente, não é verdade? Então, encontrei o cliente me ligou, Kim, quero marcar um processo com você. Nesse momento, eu já me preocupo em criar esse vínculo, essa aliança terapêutica. Vínculo. Não sei não. Fiquei na dúvida aqui. Bom, nesse primeiro momento, a gente já se preocupa em criar esse vínculo, essa empatia, né? Que vai ser fundamental para a criação do que eu chamo de aliança terapêutica, que vocês aprendem isso no curso. Como que isso acontece na clínica? Bom, o cara te ligou, agendou, ou fez contato com você no WhatsApp, então você já vai demonstrar a ele o interesse que você tem, o interesse genuíno que você tem na resolução do problema dele, e aceitando ele como cliente, vocês vão ter uma sessão, né? E na sessão, você continua preocupado em manter esse rapport, manter esse vínculo, e uma das ferramentas mais importantes para mim, e aí a gente não vai entrar nas ferramentas de PNL, nas ferramentas que a gente utiliza de PNL para criar rapport, é porque eu praticamente não, eu as ensino, mas eu praticamente não as utilizo de forma consciente. Mas para mim o ponto mais importante dessa anamnese é a escutativa. A escutativa não é apenas ouvir o cliente. Nós vamos, de fato, escutar o cliente. E escutar o cliente demanda muita atenção a ele e respeito pela dor dele. Então, o cliente vai chegar na clínica focado no problema dele, assim, focado no problema, focado na dor dele. E aquilo é importante para ele, tanto que ele está te pagando
para auxiliá-lo a sair dessa dor. Então, ouça, mas não só ouça, escute, porque tem muita gente que fica aquela cara de terapeuta, né? O que eu gosto de falar. Uhum. E você está pensando lá no pneu do carro que está furado, a saída do atendimento você vai ter que trocar. Isso não é escuta. Isso é, no máximo, ouvir. Então, quando a gente tem, de fato, uma preocupação com a escuta ativa, de ouvir o cliente, internalizar ou entender aquilo que ele está falando e dar devolutivas para ele acerca da dor dele, isso favorece e continua fortalecendo o rapport. Perceba que o nosso rapport vai ser trabalhado durante o processo inteiro. Por isso que ele é o primeiro a aparecer aqui. Ele vai ser trabalhado no processo inteiro. Esse processo de empatia, essa aliança terapêutica, vai ser trabalhado durante todo o nosso atendimento. Então, durante a escutativa, uma das ferramentas que eu utilizo, hoje eu faço de forma espontânea, automática, mas durante um tempo foi técnica, é devolver ao cliente parte daquilo que ele me falou. Era uma forma que eu tinha de praticar a escuta ativa. Então, eu ficava interessado no que ele estava me falando e devolvia para ele aquilo que ele tinha me dito. E quando você devolve isso para o sujeito, com as mesmas palavras, né? Com as mesmas palavras, obviamente, você não vai ficar tagarelando, repetindo ele. Mas dentro daquelas metáforas, cada palavra é uma metáfora, dentro daquelas mesmas metáforas que ele te traz, se você faz essa devolutiva para ele, ele entende e percebe que você está conectado com ele. Então, fortalece a empatia, fortalece essa aliança que está sendo criada e ele se sente mais aceito. Uma outra coisa importante aqui é esse aqui, ó. Se você tem isso, se você julga o seu cliente ou tem um julgamento interno acerca daquilo que ele está falando, é um grande problema para o seu processo de criação de aliança e no processo de escutativa. Por quê? Eu trago para vocês que a nossa aceitação tem que ser incondicional, né? Então, o cliente está falando da dor dele, aí você fala assim para ele, não, mas isso é besteira, isso não acontece. Isso não é real. Você acaba de quebrar um vínculo, você acaba de quebrar o rapport com ele. Porque aquilo é real sim para ele, independente da loucura que ele estiver trazendo para vocês, aqueles que trabalham que já tiveram a oportunidade de trabalhar com clientes mais, vou dizer, complicados, sabe do que eu estou falando. Né? Às vezes o sujeito traz algumas metáforas, e dentro daquela metáfora parece que ele está viajando, está alucinando. E muitas vezes está, né? Dentro daquilo que o pessoal do Master aí já conheceu, muitas vezes ele está. Mas isso é importante para ele, você não está trazendo para você, então não julgue. Se coloque numa postura de... Eu gosto de trazer muito isso no treinamento. É o seguinte, vou pegar o Wallace deve ter seus 35 anos, né? Acredito. Imagine que o Wallace seja meu cliente e me procure. E aí, numa conversa de 2 horas com o Wallace, 1h30, 2 horas, que é o período que eu acredito que essa anamnese deve demorar, 1 hora, 1h30, 2 horas, depende muito. Numa conversa com o Wallace, eu me julgo saber mais do Wallace do que o Wallace. Tem um terapeuta que toma essa postura. Isso é um problema. Porque imagina, o Wallace se conhece há 35 anos. Digamos, não sei sua idade, Wallace. Mas 37, há 37 anos ele se conhece. E mesmo assim, ele está procurando auxílio para resolver alguma dor ou ser auxiliado em alguma dor. E aí eu, como terapeuta, você me coloca na postura de eu sei o que você faz, é isso, é aquilo. Você tá remando por um caminho que não é o que eu trago para vocês. Muito embora a gente conheça várias abordagens que tragam essa metodologia, não é isso que eu ensino para vocês, não é isso que eu acredito de psicoterapia. Então, esse julgamento está aí também. Então, se coloca no lugar de mero espectador de um processo, porque é isso que nós somos. Somos espectadores de um processo. Muito embora nós vamos dar ao cliente uma orientação dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que a gente faz, né? Mas quem faz todo o processo é ele. Então, não se julgue. E aí eu tive, né, Paloma, foi até uma frase, foi até uma observação que eu fiz a você naquela última orientação que eu te dei no grupo. Sim, sim. É um problema o achismo. Eu acho que é isso, é por causa daquilo, é por causa da relação com os pais. Esquece isso.
Ele vai, se isso for real, isso vai vir na regressão, vai aparecer. Então, não se preocupe com Ok. isso. Tá? Aí, quando você expõe isso, principalmente se você expõe isso para o cliente, você tem uma grande possibilidade de romper com o vínculo terapêutico. Se você acertar, ok, maravilha, mas se você errar, mano, o cara já começa a falar, será que esse cara vai me ajudar? Será que ele sabe melhor alguma coisa? Né? E lembra que a gente precisa criar essa relação, ele precisa ter uma expectativa, que vocês vão ver daqui a pouco, sobre o processo, sobre você, sobre as suas ferramentas e como que você vai trabalhar com ele. Então, julgamento dentro desse processo, esquece, ok? Deixar de vermelhinho aqui, ó. Esquecer. Não o faça. Beleza? Bom, estou criando rapport, processo de escuta ativa. Nós vamos agora, no próximo passo, ouvindo o cliente ainda, explorar gatilhos emocionais acerca da dor dele. Descobrir esses gatilhos. Isso aqui, essa parte, e está dentro de escutativa, tá, gente? Eu acabo ficando separado dele, mas está dentro de escutativa. Entender essa dor do cliente, ouvir sobre essa dor do cliente e focar, aprender esses 4 passos que eu vou trazer aqui para vocês, é extremamente importante para que no momento da regressão nós consigamos encontrar aquilo que a gente chama de ECI, evento causador inicial, para a gente poder ressignificar e desmontar, destruir ou desmontar aquela estrutura de somatização que ele trouxe durante a vida daquela dor, que em algum momento chamou-se depressão, ansiedade, fibromialgia ou qualquer outra dor que ele tenha trago para a gente. Então, dentro da escutativa, nós vamos lá, estamos ouvindo e a gente está atento a gatilhos emocionais acerca da dor dele. Então, o primeiro passo quando a gente fala sobre gatilhos é identificar os eventos relacionados à dor. Digamos que o mesmo Wallace tenha me procurado para trabalhar alguma questão. Eu vou trabalhar, Wallace, aqui com você, vou te usar como exemplo, tá? Vou trazer uma ansiedade que é algo muito comum para a gente. E aí você me desculpa de estar te utilizando aqui, mas é só a título didático mesmo, viu? Aqui. Então, digamos que o Wallace me traga uma dor relacionada à ansiedade. Tem questões relacionadas à ansiedade e quer identificar e quer trabalhar essas questões. Então, a gente vai trabalhar com regressão. Obviamente, o pessoal do Master aí já sabe que tem outros elementos aí que vão ser observados, mas nem todos aí têm. Eu trago isso nos cursos, mas não fica tão claro quanto no Master, por causa do tempo que a gente tem. Mas eu quero entender a dor dele. Então, eu vou buscar identificar eventos relacionados à dor, à ansiedade, nesse caso. Então, eu pergunto para o Wallace, ele está conversando, eu estou no processo de escuta ativa com ele, e aí ele me fala de alguns eventos. Quando ele me fala desses eventos, eu estou ali anotando ou gravando isso de alguma forma na minha cabeça, porque em algum momento eu vou precisar disso aqui. Em algum momento eu vou precisar. Eu estava olhando isso aqui. Em algum momento eu vou precisar desses eventos, porque esses eventos, concorda comigo, que esse evento aqui, quando o sujeito fala de um evento onde ele passou por uma dor, nossa senhora, é difícil escrever aqui. Quando ele passou por uma dor, toda vez que ele lembra daquela dor, ou fala sobre aquela dor, ele está novamente vivendo aquele momento. As palavras dele são apenas metáforas relacionadas àquela dor. Na mente dele, no cérebro dele, está acontecendo uma coisa bem interessante, que é uma ligação neural, ou seja, uma sinapse está sendo acesa, que está linkada a toda aquela dor que ele está trazendo para você. Aquela sinapse, ela é gigantesca. Então, muitas vezes a sinapse de uma vida, tem muita coisa ali. Então, tem várias ramificações. Mas, por exemplo, se ele falou de um evento específico, uma certa sinapse dentro daquela sinapse está sendo acesa, daquela sinapse maior. Está sendo acesa, está sendo... Tá ativa, ok? E essa é a linhazinha, o ganchozinho que lá na frente a gente vai buscar na hora da regressão para poder acessar essa sinapse e poder ressignificar toda essa sinapse com as ferramentas que vocês conhecem e os que não conhecem vão aprender. Então,
eu anoto esses momentos, ou gravo esses momentos para mim, porque eu vou conversar com eles sobre esses momentos, porque eu quero trazer essa emoção para fora. E quando eu falo isso de forma intencional e emocional, essa emoção vem. Então, se o Wallace não estava ansioso naquele momento, eu vou trazer essa emoção. Vai passar por um pico de ansiedade do meu lado altíssimo. Então, identifiquei os eventos relacionados, eu vou explorar esses eventos. Quando eu exploro esses eventos, as cadeias sinápticas elas aumentam, então as ramificações elas se tornam mais ativas. Em outras palavras, aquela dor fica mais forte. O que eu estou fazendo aqui é explorar a dor. Eu estou trazendo aquela dor porque ela vai ser meu guia para ressignificar aqueles eventos. Né? Aí uns falam, mas tem que trazer a dor do sujeito? Nessa metodologia ou nessa ferramenta? Sim, porque nós queremos acessar essa sinapse maior, né? Ainda que tenhamos pontos dela, mas esses pontos vão se transformar em outros lá na frente e a gente vai ajudar ele a ressignificar. Então, sim, tem que trazer dor. Então, eu exploro esses eventos. Quanto mais eu exploro, mais essa sinapse fica ativa e mais fácil fica para que quando eu for buscar na regressão, né, ela venha com mais facilidade. Então, alguns alunos até falam, poxa, aqui foi fazer uma regressão e não veio emoção. Muitas vezes o erro está aqui, no explorar os eventos, identificar o ponto A e o ponto B. Identificar o evento relacionado à dor e explorar os eventos relacionados à dor. Porque se isso não é feito, ou se é feito de qualquer forma, sem uma preocupação real, tende a você ter dificuldade mesmo de encontrar essa emoção. Né? Acredito que vocês que passaram pelo curso compreendam bem isso, mas ainda, de vez em quando, eu tenho um aluno que, né, se perde nesse ponto. E é uma pena, é um problema, porque geralmente ele perde o processo. Bem, explorar os eventos relacionados, eu vou identificar e calibrar o estado emocional guia. O que é o estado emocional guia? O estado emocional guia no caso do exemplo aqui, vai ser a ansiedade, né? Então, eu já identifiquei os eventos, explorei esses eventos. É óbvio que ele vai estar se você fez isso bem feito, ele vai estar naquele estado emocional já. Pode estar um pouquinho e pode estar um pocão, né? Quanto mais ligado a esse problema ele tiver, para a gente vai ser melhor. E muitas vezes a gente evita, inclusive, de fazer hipnose. Se o Wallace, nesse momento, ele tem um alto acesso, um grande acesso a essa emoção, eu posso simplesmente tocar na testa dele, pular a parte seguinte, as outras partes, obviamente depois de fazer o pre-talk, né, o pre-talk completo, que eu vou passar para vocês, mas eu posso pular a parte da indução que ele já está na dor. E se ele já está na dor, a intenção, a função da indução é levá-lo a um transe para ele acessar essa dor. Se ele já está na dor, ele já está em transe, como vocês já conhecem pela teoria, o modelo da mente lá de Kai. Se ele já acessou a dor, então está lindo. Toco no testinho dele, tem a aliança terapêutica, eu faço a regressão com ele. Então, eu identifico e calibro esse estado emocional. Identifiquei a ansiedade. Como que eu calibro? Eu calibro no sentido de perceber na fisiologia dele, na fisionomia dele, aquele problema, aquela dor. Geralmente nós estamos falando de uma alta ativação simpática, principalmente no caso de ansiedade, então é fácil de calibrar. Então ele vai trazer no rosto esse estado, né? Então a gente, com um pouco de prática, a gente começa a perceber o estado emocional que o sujeito está. Então você já identificou esse estado emocional, você vai calibrar, porque em algum momento pode ser que você precise dessa calibração para você saber se ele está ou não, sem perguntar para ele se ele está ou não dentro daquela emoção ou dentro daquela sinapse, vivendo aquela sinapse que está sendo instalada, e é importante por conta disso. E depois nós vamos descobrir e explorar os recursos do cliente. Mas antes de descobrir e explorar os recursos do cliente, a gente quebra aquele padrão que estava no problema, correto? Ele estava numa sinapse negativa. Só que é muito comum, muito comum não, sempre, eu posso dizer, é difícil falar isso, mas sempre o seu cliente vai chegar focado no problema. Ele vai chegar na clínica, ele vai estar olhando para o problema. Vocês lembram dessa metáfora que eu trago para vocês, né? Quem não me conhece ainda, pega o dedinho e coloca em frente o olho aqui e olha só para o dedo.
E quando você olha só para o dedo, o que acontece com o fundo? Pode abrir o microfone e responder. Quando você olha só para o dedo, o que acontece com o fundo? Fica desfocado. Beleza, fica desfocado. Ok. E se você, Wallace, com o dedo na mesma posição, olhar só para o fundo, o que acontece com o dedo? Fica desfocado. O dedo desfoca, né? Uhum. Beleza. Então, se eu olho só para o dedo, o fundo desfoca. Se eu olho só para o fundo, o dedo desfoca. O nosso cliente chega na nossa clínica assim. Ele chega olhando só para o dedo, só para o problema. E ele não consegue enxergar aquele tanto de recurso lá no fundo. Então, você está ali na anamnese, você está durante um bom período da anamnese explorando só o dedo dele aqui, ok? Mas isso você só está fazendo porque você tem uma outra intenção. Você tem a intenção de trazer essa emoção lá na frente, que vai ser sua guia. Só que o mais importante de trazer essa emoção negativa é trazer a emoção positiva. O que ele quer? Qual o objetivo dele com o processo? Então, eu chamo isso de explorar o recurso do cliente. Então, nesse momento, a gente quebra o padrão negativo que ele estava, e aí a gente começa a direcionar o cliente para o recurso dele, para o que ele quer com o processo. E uma pergunta simples para se fazer é a seguinte: o que você gostaria que acontecesse? Eu vou colocar aqui essa fraseologia, porque é uma pergunta limpa e extremamente importante. O que você gostaria que acontecesse? Essa é a pergunta que você pode, e eu oriento a vocês fazerem para ele, para que vocês identifiquem o recurso que ele precisa. Tá? Agora, tenha um grande cuidado com isso. Aqui a gente está identificando, descobrindo, ok? Mas a gente ainda vai precisar explorar. O que você gostaria que acontecesse? E o seu cliente, normalmente, ele vai trazer como a primeira resposta algo que ele não gostaria, porque ele ainda está focado no problema, ok? Então, é natural perguntar, Wallace, o que você gostaria de que acontecesse nesse processo? O Wallace fala assim, eu gostaria de não sentir ansiedade. Um terapeuta não experimentado ou um terapeuta que não conhece a minha metodologia pode aceitar isso como algo positivo. Tá? Mas a gente já entende, já conhece por experiência, tanto em sala de aula, quanto nos atendimentos, quanto nas mentorias e monitorias que eu dou para vocês, que quando o sujeito responde a uma pergunta dessa trazendo um problema, tende a gente ter dificuldade no processo lá na frente. Porque ele não criou ainda um cenário positivo para ele. Ou seja, ele não tem expectativa ainda clara sobre o processo dele. Isso tende a ser um grande problema para a gente, porque se eu só sei onde eu estou e não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho vai servir. Faz sentido? Então, quando você pergunta para ele o que você gostaria que acontecesse, ele fala assim, eu gostaria de não sentir mais isso. Ele só está no lugar que ele está, ele não consegue enxergar onde ele pode chegar, ou onde ele quer chegar. Então, você explora isso. Olha, se a primeira resposta for, eu gostaria de não ter isso, ou sentir menos isso, sentir menos aquilo, explora para ele, conversa com ele da seguinte forma, olha, você está me trazendo uma resposta que me traz de volta ao seu problema. O que você de fato gostaria de que acontecesse? O que você quer sentir? Como você quer sentir? O que você quer sentir quando você atravessar aquela porta, e mostra a porta do consultório, quando você atravessar aquela porta, chegar em casa, abraçar as pessoas que você ama, qual é a sensação que você quer ter no peito? Quem é o homem que vai ser o Wallace quando chegar em casa, ver a família de novo, quando estiver no trabalho, não sentindo mais isso? Quais são as sensações que você vai ter? E aí costuma, normalmente, vir essa emoção positiva. Veio a emoção positiva, você explora essa emoção positiva. Da mesma forma que lá atrás você explorou a emoção negativa. Só que com um detalhe. Dessa vez, você vai usar e fazer com que essa emoção venha mais forte, mais poderosa. Então, quanto mais perguntas você fizer acerca dessa emoção,
e desse recurso dele, ou desses recursos que ele vai te trazer, quanto mais perguntas você fizer, quanto mais você conseguir fazer com que ele se imagine resolvendo esse problema, maior vai ser a sua chance de ter resultado nesse processo com ele. Então, extremamente importante conhecer o recurso e percebe, aqueles que já fizeram o curso, percebe que o colapso está aqui, eu já estou colapsando. Recurso com problema, acessei o problema, quebrei o estado, acessei o recurso, colapsei os dois. Isso é um padrão que vocês vão ver em todo esse processo. Quanto mais eu faço isso, mais eu desligo aquela cadeia gigante que chamava-se ansiedade. Então, a cada vez que eu faço isso, eu desligo um certo caminho que acessava aquela sinapse, ela vai ficando menor. Ok? Beleza. Fiz isso, eu vou para o quarto passo, que é o meu Pure Talk, de fato. E o meu Pure Talk, basicamente, vai ser explicar para o meu cliente o modelo da mente, que é a base teórica do que a gente vai trabalhar. Muito embora esse modelo da mente não seja nada científico, mas ele é uma metáfora muito poderosa para explicar como que se dá esse processo de mudança dele, falar sobre a mente dele. Wallace, você talvez não conheça, mas você vai conhecer esse modelo da mente no momento oportuno, lá dentro do curso. E explicando esse modelo da mente, você vai também esclarecer os mitos e os medos que ele provavelmente vai ter acerca da hipnose. É muito normal, é muito natural que essa pessoa tenha mitos e medos acerca da hipnose. Como eu ensino para vocês já, logo nos primeiros minutos do curso, a esclarecer esses mitos e medos, você vai replicar isso para o seu cliente. O que a gente quer aqui? A gente quer um cliente engajado no processo. Nós não queremos um cliente com medo do processo, nós queremos ele engajado, 100% no processo. Isso tudo aqui fortalece o vínculo terapêutico e chega num ponto que o cara fala assim, esse é o cara que vai me ajudar a resolver essa dor. Esse é o cara, acertei. É isso que a gente quer. Então, ele tem que estar completamente consciente de tudo que vai acontecer nesse processo. Aqui no portal também, eu explico para ele como vai ser o processo de regressão. Eu falo para ele, nós vamos trazer a emoção negativa. Depois, em algum momento, você vai fechar os olhos. Depois de estar em hipnose, você vai fechar os olhos e vai seguir todos os meus comandos, todas as minhas orientações. Não se preocupe em vir imagem durante a regressão, simplesmente eu quero que você siga a emoção. Ele vai criando esse rapport, criando essa empatia, esse vínculo terapêutico, ele vai seguir suas sugestões. Mas ele só segue isso se ele estiver consciente de como vai ser esse processo, o que vai acontecer nesse processo, e tiver sem mitos e sem medos na cabeça. Fato. Ok? Então, a nossa maior... Muita gente, a regressão é mais difícil. Não, a nossa maior dificuldade aqui é uma anamnese de qualidade. É uma anamnese... E depois que a anamnese está pronta, feita com qualidade, o processo já aconteceu. Muitas vezes o processo já aconteceu. A gente só entrega para ele o convincer. Aquilo que vai convencê-lo de que, de fato, ele está no processo de mudança. Então, muitas vezes, a regressão em si e as ferramentas terapêuticas que nós vamos utilizar dentro da regressão são apenas convincers para o cliente, para que ele perceba que ele já está no processo de mudança. Quando a anamnese é muito bem feita, quando a anamnese obedece esses padrões que eu estou trazendo para você, problema, recurso, colapso, problema, recurso, colapso. Você vai fazer isso várias vezes durante a anamnese. Ensaio, ponte ao futuro, tudo isso vai estar dentro dessa anamnese. E se isso for bem feito, ele está passando por um processo terapêutico já. Ele está passando por um processo, um bate-papo, onde ele está tendo mudança, está tendo insights. Né? Então, a coisa já está acontecendo, só que ele não tem consciência disso. Ok? Beleza. Esclarecendo os mitos e medos, nós vamos fazer um contrato com o sujeito. E esse contrato é muito importante. Não é só importante, ele é muito importante. O contrato, ele busca explorar o recurso do cliente, ok? Do tipo, quem é o cara que vai atravessar aquela porta? Eu sei que você já fez isso na anamnese, no momento antes.
Mas você vai de novo buscar com ele quem é o cara que vai atravessar aquela porta ali, como que você vai estar se sentindo, como que você vai estar... Faça esse discurso emocional, calibre ele, ok? Isso vai ser mais um contracondicionamento daqueles tantos que você já está fazendo lá atrás. Ponte ao futuro, sem transe, seria basicamente trazer esse recurso dele e pedir para que ele se veja atravessando a porta, chegando em casa, sentindo-se, digamos que ele diga que no trabalho isso é mais constante, se vendo no trabalho, utilizando, se sentindo bem, sentindo aquela sensação gostosa. Isso é contracondicionamento, isso é colapso de âncora, isso é metapadrão. Então, você está continuando o processo que você começou lá na amnésia. Só que tem um detalhe, aqui você está fazendo um contrato com ele. Você vai perguntar para ele, você está disposto a fazer tudo e qualquer coisa para sentir isso? Você está disposto a fazer tudo e qualquer coisa para sair dessa dor? Isso é extremamente importante. Por quê? Principalmente porque em algum momento desse processo nós vamos trabalhar perdão. Eu não conheço um processo desse que não tenha tido um perdão ou auto-perdão. Não conheço. E é um problema quando você não faz esse discurso emocional, né, Paloma? E você não engaja o sujeito nesse processo de perdoar. Pois não? Tudo e qualquer coisa. Está disposto a fazer tudo e qualquer coisa para sair dessa dor? Inclusive perdoar? É a pergunta final. Por quê? Porque muitas vezes o sujeito chega assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu quero sair desse problema. Beleza, a gente vai fazendo, quando chega nesse ponto, ele fala assim, Kim, é o seguinte, eu já passei muitos bocados aqui com fulano de tal, e, cara, esse cara eu não perdoo, não. Imagine, isso é muito comum na clínica, eu digo que 8 em 10 passam por isso, abuso. Perdoar o abusador não é fácil, não, malandro. Só que você vai descobrir que perdoar o abusador se torna fácil quando você tem quando você tem que perdoar o pai ou a mãe, que aparecem em muitas regressões, na grande maioria. Às vezes o sujeito tem, e o pai e a mãe, não, ele nem percebe isso, mas o pai e a mãe têm um papel fundamental nessa dor dele. Porque, digamos que a pessoa tenha sido abusada e nunca quis contar para a mãe, porque tinha medo, porque a mãe protegia o abusador. Ou tinha medo de falar para o pai, porque o pai era amigo do abusador. Ou tinha medo de falar para o pai, porque o pai achar que fulano era uma promíscua. E só aconteceu aquilo porque foi culpa dela. E quando não tem o pai e a mãe, quem senta na cadeira do perdão é ela mesma. Se você não fizer o enquadramento do sujeito aqui, ele lá na frente, a hora que você falar perdoa fulano, ele vai falar, opa, isso aqui não. Então isso tem que estar no contrato. Esse contrato verbal que você fala com ele. Você está disposto a fazer tudo e qualquer coisa para sair dessa dor, inclusive perdoar? Se houver necessidade de perdão, você está disposto a perdoar qualquer pessoa para você sair dessa dor? E aí você faz o discurso emocional, o discurso do perdão. Eu gosto de algo mais ou menos dentro disso aqui. Eu falo para ele o seguinte, olha só, essa dor que você carrega, muitas vezes não é sua dor. Muitas vezes essa dor não é sua, é de um outro. É de um momento que muitas vezes você teve a oportunidade de perdoar e não quis, ou não pôde. E você veio carregando essa dor. No momento que alguém faz algo de ruim para você, independente do que seja, aquela pessoa que fez com você está nem aí. Para ele passou batido. Agora você que carrega essa marca, carrega essa dor dentro do seu peito, toda vez que você vê essa pessoa, você lembra dessa pessoa, ou você lembra das circunstâncias, você está vivendo de novo aquele momento. Então você está agarrado no passado. E o passado para a gente não serve. Nós queremos viver o presente. E se você estiver disposto a aceitar todas essas minhas condições de perdoar e deixar o passado para o passado, eu consigo te ajudar. Mas isso eu não abro, não. E essa que eu faço o discurso emocional do meu cliente.
Porque nesse momento, se ele falar, eu não quero, não estou disposto, para mim o processo dele acabou. Ok, muito obrigado, eu não consigo seguir aqui com você. Porque esse processo precisa de perdão. Independente do momento, vai aparecer o momento que você vai precisar de perdão. Beleza? Então, você está engajado. Tem alguém com o microfone aberto aí? Por gentileza, verifique aí e dá uma desligadinha para a gente, que a gente está ouvindo o seu áudio. Obrigado. Bom, então, entendido sobre conversa emocional? A importância dela e desse contrato no processo? Todo mundo ok? Até aqui, dúvidas? Tudo belezinha. Beleza, Kleber? Tudo ok então, né? Bacana. Vamos lá. Fiz a conversa emocional. Mas sério, começar na anamnese, não pode ser uma anamnese de 5, 10 minutos? Não pode ser aquela anamnese do psicólogo, nada contra, mas não é aquela anamnese, qual o seu nome, seu endereço, seu telefone, já passou por isso, passou por aquilo, já... Não. Aqui o processo está acontecendo. Eu ensino vocês a fazer esse processo aqui dentro. Aqui o processo está acontecendo, a coisa está acontecendo toda aqui dentro já. Então, atentem-se para uma anamnese de qualidade. Para mim, uma anamnese, se for abaixo de 30 minutos, não tem qualidade. Vocês vão perceber que eu vou fazer em sala de aula, que vocês vão fazer o curso ainda, a minha anamnese é muito rápida, de 4, 5 minutos com o meu cliente, talvez 10 minutos com o meu cliente que vai ser atendido ali na sala de aula. Só que ele tem toda essa preparação antes. Toda essa preparação veio de antes. Então, ele já está sendo preparado durante todo o treinamento. Na regressão vai vir para ele, eu vou fazer a regressão no último dia, ou no final do segundo dia, ou no início do terceiro dia, que eu vou entrar com a regressão. Mas ele já está pronto, essa anamnese ela já foi feita de uma outra forma. Aí ele já tem aliança terapêutica, ele já sabe o que é hipnose, como que ela acontece, ele já sabe o poder dessa emoção, ele já sabe que ele vai ter que seguir essa emoção, ele já sabe que ele vai ter um contrato para seguir, ele vai ter que seguir esse contrato à risca, ele já sabe de tudo isso e ele está preparado. Então, quando vocês me veem fazendo uma anamnese em sala de aula de 10 minutos, aquilo só acontece porque tem 2 dias de preparo antes. Então, você vai, no seu protocolo, no seu processo terapêutico, tirar no mínimo 1 hora para fazer uma boa anamnese para esse sujeito. Pode ser que você faça uma boa anamnese 40 minutos? Pode. Mas você precisa observar esses pontos que eu trabalhei aqui. Feita a boa anamnese, já tem um contrato emocional, já tem um pre-talk, aí nós vamos partir para a regressão. E a gente parte para a regressão com... Na verdade, a gente nem está partindo para a regressão ainda, né? A gente ainda vai para a indução emocional. Agora é o seguinte, se até aqui, qualquer momento desse que o sujeito tem uma catarse, e eu ensino a vocês o que é catarse, se ele tem uma catarse, eu dispenso todos os pontos abaixo, menos o contrato. Ok? Menos o contrato. Por quê? O contrato, se o sujeito tiver em catarse, eu perceber que ele já está focado naquela emoção que a gente vai trabalhar, que já tem a guia pronta, eu vou, mesmo assim, vou fazer o contrato com ele. Ele está lá chorando, falando, olha, fulano, essa dor que você está sentindo aí agora, nós vamos buscá-la agora. Você vai seguir essa emoção até a origem dela, a gente vai ressignificar ponto a ponto, até que você saia dessa dor de uma vez por todas. Só que antes eu quero que você me diga, está disposto a fazer tudo e qualquer coisa, eu venho no contrato. Ok? E aí eu dispenso toda a parte de baixo, tudo, conversa emocional, aprofundamento, indução, não vou ter necessidade disso. Mas não veio ali na anamnese. Percebe como a anamnese é poderosa? Muitas vezes, bom, em sala de aula não. Em sala de aula eu vou segurando para o sujeito não ter a catarse na anamnese, porque eu preciso demonstrar o passo a passo para vocês. Mas na maioria dos meus atendimentos eu não chego sequer na indução, não faço nem hipnose propriamente dita. Por quê? Vocês vão entender que o trânsito já está acontecendo e a hipnose já está acontecendo. Vocês vão aprender isso, né? Então, muitas vezes eu me chego aqui. Tá bom? Então, fiz isso, eu vou para indução emocional. E aí vocês vão aprender indução de Elmo. Eu vou mandar nos grupos dos novos alunos aí a indução, vídeos e a indução escrita para que vocês cheguem na sala de aula já com ela decorada. Vanucci entrou aí, bem-vinda, Vanucci. Você vai receber também, assim que estiver no grupo dos alunos, você vai receber essa indução. Preciso que vocês decorem, que vocês vão ganhar muito tempo dentro da aula, dentro do curso, se vocês estiverem com ela decorada, ok? Depois vocês vão poder fazer ela do jeito que vocês quiserem, colocando a vivência de vocês dentro dela, mas
estrutura base que eu vou mandar para vocês, é importante que vocês já tenham decorado. São só uma aula do meio, duas, mais ou menos. É super simples de decorar, porque eu vou mandar vídeos onde eu aplico ela, e aí você vai conseguir me ver, me ouvir e poder ler e rapidinho você decora. Não é decorar ela em si, é decorar os pontos chaves e entendê-la de verdade, né? Bom, fez a indução, você vai fazer a indução. Dentro da indução, você vai ter uma conversa emocional, beleza, Kleber? Você está fazendo a Elma, chegou lá no bracinho, soltou o bracinho, você vai falar com ele, você vai fazer uma conversa emocional. Como você faz essa conversa emocional? De novo, você vai pegar aqueles pontos lá do item 4, 3, né? Dos gatilhos emocionais, e você vai tacar o dedo na ferida. Quando eu falo tacar o dedo na ferida, é buscar isso aqui, ó. Os eventos relacionados à dor explorados. Então, você vai buscar isso aqui de novo, lá na indução. E a partir de agora, enquanto a emoção não vier, você não vai atacar o dedo na ferida. Você vai buscar esses gatilhos emocionais e você vai explorar esses eventos causadores. Você já identificou lá na anamnese. Fez isso, temos duas possibilidades. Ou houve a catarse ou a reação, né, durante esse processo. Se houve, você já pula o passo 7 e vai direto para a regressão, ou, se não houve, você continua aqui com a conversa emocional dentro da indução e, por fim, você entra no aprofundamento emocional. Ok? Tem até um outro ponto aqui, eu vou colocar. Bom, não precisa. Bom, o aprofundamento você vai usar as ferramentas, não veio, você usa as ferramentas que você vai conhecer, aprender ou já sabe sobre aprofundamento, vai aprofundar o sujeito um pouquinho mais, só que dessa vez aprofundando ele dentro da dor dele, dentro da emoção dele, como eu ensino em sala de aula, né? Você vai trazer aquela guia e vai aprofundar, ou seja, fazer novamente aquela conversa emocional, explorar os gatilhos emocionais, só que agora em transe. E em transe isso tende a ser muito mais poderoso, porque o fator crítico é rebatido. Então, você vai estar dentro da mente emocional dele. Então, é muito mais fácil de fazer isso em transe, ok? Feito isso, aí a gente já tem a emoção que a gente precisa. A emoção que a gente precisa como guia. E aí nós vamos entrar na regressão. Nós só entramos na regressão, ou entramos na regressão, sempre que a dor do sujeito estiver latente ali, ó. Então, digamos aí, voltar no exemplo do Alisson, o Alisson está lá, está tendo aquela sintomatologia que ele trouxe para mim, e ela está alta, porque eu vou elevar essa sintomatologia, deixar ela no nível mais alto que eu puder, e aí eu vou explicar para ele que naquele momento ele vai entrar em regressão. E aí eu explico para ele como que é a regressão. Falar, olha só, daqui a pouquinho eu vou tocar na sua testa, eu vou contar de 5 a 1, e ele está lá chorando. E você vai seguir essa emoção aí até a origem dela, independente de quando foi. E ele já está preparado, de repente, eleva a vida intrauterina, porque eu já conversei com isso com ele no portal, na anamnese lá. E ele vai estar orientado a seguir essa emoção até o momento que ele viu a primeira vez. Então, eu vou tocar na testa dele e vou falar, vou contar de 5 a 1, você vai ter a primeira vez que você sentiu isso. Vai passar dias, meses, anos, mas a sua mente subconsciente vai te levar na primeira vez, porque ela sabe de tudo. E ele já recebeu isso, ele já entende sobre a mente subconsciente, porque lá na anamnese, lá no portal, que eu expliquei para ele como que é essa mente subconsciente. Então, eu começo a regressão e eu vou buscar essa regressão identificar o ECI. Para facilitar, eu deixei aqui uma fraseologia que pode ser utilizada. Muito embora é difícil você, né? No calor do momento ali, você vai criar a sua própria fraseologia. Mas dentro do processo, essa é uma fraseologia que é um padrãozinho assim, que dá para você utilizar, né? E colocar os seus elementos dentro dela. Então, eu falo o seguinte: eu sei que você vem sofrendo com essa dor por tudo que me falou. O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou, mais uma vez, cutucando a dor. Eu estou explorando aquela sinapse, né, relacionada ao evento ou relacionada à dor que ele me trouxe. Então, eu sei que você está sofrendo com essa dor por tudo que você me falou. Eu gostaria de te ajudar a encontrar todas as memórias traumáticas e ressignificá-las com você. Daqui a pouco eu vou fazer uma contagem, farei uma contagem regressiva de 5 a 1. E no 1, você estará na primeira vez que sentiu isso. Gente, isso aqui é importante. No 1, você estará.
Não é assim, eu vou fazer uma contagem de 5 a 1, vamos ver se vai chegar lá, né? Não. No 1 você estará lá. Eu vejo os caras aí fazendo assim. Inclusive alguns alunos que deram esses vacilos. A gente vai tentar fazer uma regressão aqui. Tentar remete a não conseguir. Não, nós vamos identificar essa emoção e vamos segui-la até a origem dela. No 1, você estará lá. Percebe o seguinte, seu cliente só te procurou porque confia no seu trabalho. Senão ele não te procuraria. Ele está pagando R$ 2.500 passando um processo que não confia, não acredita, não. Então, olha só. Sabendo disso, assuma essa postura de dizer para ele, você estará lá. Porque isso vai fazer com que ele entenda que você sabe o que você está fazendo e que ele aceite aquilo que vai vir na regressão. E deixe claro para ele. A cada número que eu contar, você vai seguir as emoções, não deixei aqui, não. Deixa claro para ele que a gente não está preocupado com cena. Porque muitas vezes o sujeito regride, mas regride só emocionalmente, não vem uma cena, não vem um vídeo. Muitas vezes não, é comum, mas não é tão comum. Mas ele não vê uma cena acontecendo, mas ele sente a emoção mais forte, ele vê a emoção acontecendo. E aí você, às vezes, está mais preocupado com a cena do que com a emoção, e é um grande erro que eu vejo de alguns profissionais, e você perde a terapia, porque o sujeito está vendo tudo escuro, está tudo preto. E muitas vezes o cara está dentro do útero da mãe. Como já aconteceu comigo, eu particularmente vivi isso. Está dentro do útero da mãe, você vacilou porque não tinha cena, não tinha imagem, você fala, não regrediu. Não regrediu o quê? Claro que regrediu. A Manu está perguntando o seguinte, Kim, eu explico tudo sobre como acontecerá na regressão antes de começar o processo? Tudo, quando você fala tudo, Manu, é um problema, porque nem a gente sabe o que vai vir, a gente sabe nada, né? Mas a gente, dentro daquilo que a gente presume que venha, né? Então a gente explica, por exemplo, a gente pode dizer para ele o seguinte, como eu estou falando aqui agora, você vai regredir, vai seguir essa emoção até a origem dela. Não se preocupe, porque a sua mente subconsciente aí tem a ver com a teoria, o modelo da mente que eu ensino para vocês, a teoria por baixo, por trás desse processo. E eu falo para ela, você vai seguir essa emoção até a raiz, até a origem. Não se preocupe, porque a sua mente subconsciente sabe de tudo. Então, em algum momento você vai me dizer, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai apenas me responder a essas perguntas. E simplesmente sua mente subconsciente ela vai trazer esses eventos da forma como tiver que ser. Então, mas eu explico para ele o processo como vai ser sim, tá? Mas o processo de forma técnica, não pessoal, não sabendo exatamente o que vai acontecer com ele, tá bom? Tem alguém com o microfone aberto, se não for utilizar para fazer pergunta, por gentileza, feche, porque a gente está ouvindo uma criança ali. Eu não quero pra você. Eu preciso que vocês dois. Tem alguém com o microfone aberto, está falando com uma criança portuguesa. Se puder ligar o microfone. Franciele, está com o microfone aberto. Desliga aí. Eu não consigo identificar quem é aqui. Vamos lá. Aqui. Desligou. Deixando mudo todo mundo. Pronto. Beleza. Então, identificado, preparado o sujeito, nós vamos levá-lo à regressão. Então, olha só, outra coisa que é importante. Regressão, contagem regressiva. Eu falo isso porque muitas vezes vocês vão fazer isso em sala de aula, tenho certeza que alguns ainda vão fazer. Eu vou fazer uma contagem regressiva e no 1 você vai estar lá, no momento dramático. Aí vocês começam 1, 2, 3, 4, 5. O sujeito não entende. Tudo que você vai falar para ele, ele tem que entender. Você está se comunicando com o sujeito. Não é usar as palavras aqui, não é a utilização das palavras que vai fazer o processo acontecer. Não. É você se comunicar com o sujeito e ele entender essa comunicação. Uma coisa é você falar, outra coisa é você se comunicar. Tá? Então, se eu vou fazer uma regressão e eu falo para o cliente, eu vou contar de 5 a 1, você vai contar 5,
Isso, vai sentindo essa emoção cada vez mais forte. 4, vai seguindo. 3, deixa vir como um vulcão em erupção. Como vocês me vêm fazendo? 2, 1, estamos lá. As perguntas que eu faço lá no Estamos Lá é aberto ou fechado? Já estou fazendo a regressão do sujeito, ok? Toquei na testinha dele, 5, 4, 3, 2, 1. Eu digo para ele, estamos lá, aberto ou fechado? E aí, lembra que ele foi orientado a me responder com a primeira coisa que vier na cabeça dele? Ele não vai ficar pensando, não. Ele vai falar, aberto. E aí, olha só, ele está com uma sinapse forte ligada no cérebro dele, que leva à dor, ok? Muitas vezes ele regrediu ali emocionalmente, mas a cena não veio ainda. Então, essas perguntas vão ser para clarear aquele evento que ele está vivendo, e você faz essa pergunta para ele, aberto ou fechado? Aí ele vai te falar, fechado, aberto. Aí você pergunta, sozinho ou acompanhado? E aí ele vai te dizer, sozinho ou acompanhado. Aí vem, e olha só, você já teve um momento, ele já teve um tempo para absorver aquela emoção, e a mente dele já pôde buscar uma memória traumática. Com essas perguntas, aberto ou fechado? E ele está associado com o aberto, ele já vai se imaginar num lugar aberto. Sozinho ou acompanhado? Vai se imaginar sozinho ou acompanhado. E a pergunta que vem é, o que está acontecendo? Aqui a gente tem a regressão ao evento. Porque ele vai ter tempo, a mente dele vai ter tempo para se associar àquela memória emocional, e da memória emocional ela consegue linkar uma imagem, uma cena, um evento que pode ter ocorrido. Essas memórias, Kim, são reais? Não sei. Não sei. Mas para o cliente, é. E se não for? Gente, quem não me conhece aí, relaxa, que eu falo a palavra, foda-se. Eu estou preocupado não é com a cena, eu estou preocupado com a emoção do meu cliente. Eu não quero que ele ressignifique cena, que a cena fique bonitinha, eu quero que a cena não tenha emoção negativa. Porque aquela emoção negativa, ela foi sendo somatizada, em algum momento aquilo virou uma dor, uma fibromialgia, uma ansiedade, um estresse, uma depressão, qualquer outra coisa. Uma alergia, um ataque de pânico, uma síndrome de pânico, um pânico. Então, eu não estou preocupado com a cena, porque a cena é só a cena. Estou preocupado com a emoção da cena. Beleza? O que está acontecendo? Geralmente ele me traz, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Cuidado aqui que ele pode falar, olha, está tudo escuro, eu não estou vendo nada. Ok, qual a emoção que está nesse nada? O que você sente? Ele vai falar a emoção X. Geralmente essa emoção, é muito comum que essa emoção não tenha nada a ver com aquela emoção que ele te trouxe lá na anamnese, ou que você identificou, e faltou falar dela aqui, né? Que você identificou aqui no início da regressão. Faltou aqui, eu pulei, mas tudo bem, não vai fazer diferença. Não agora. Então, ele vai estar dentro de uma dor. Qual é o nome dessa dor? Digamos que ele tenha falado inicialmente que era ansiedade, e agora ele fala medo. E é assim que vai ser. Medo. O que está acontecendo, Alice? Meu pai e minha mãe estão discutindo, eu estou escondido embaixo da cama. Quantos anos você tem, Alice? Percebe que eu estou falando com a criança, e a criança te remete a problema, ok? Problema, ok? Quando a gente está falando com a criança, dentro do método padrão que eu vou ensinar para vocês, nós estamos falando com um problema, ok? Independente se a criança tem 60 anos ou se ela tem 3 anos de idade, nós vamos chamar sempre essa regressão de problema, estado de problema, ok? Porque ela é a sinapse, ou a parte principal dessa sinapse que a gente quer ressignificar. Então, eu converso com a criança. Criança, o que está acontecendo aí? Está embaixo da cama, meu pai e minha mãe estão brigando, eu estou com medo. Percebe que o levou ele não era ansiedade? Era ansiedade. Mas a primeira vez que ele viveu isso, ele sentiu como medo. O nome que ele deu, quando ele viveu por 3 anos, era medo. Super normal. Vocês vão ver em casos práticos com isso acontecendo. Ok? Em sala de aula também. Ok, era medo. Então, agora você vai ter um trabalho de ressignificar. Primeiro, você vai saber se isso é um ECI. Como que eu sei se é um ECI? Se é um evento causador inicial. Porque eu preciso me preocupar em ressignificar o evento causador inicial. O primeiro evento relacionado àquela dor inteira. Porque, geralmente, o primeiro evento é o evento que traz uma carga emocional mais forte, mais poderosa, dentro daquela somatização toda. Então, eu identifico o ECI
perguntando para o sujeito. Ah, a criança está vivendo isso? Explorei. A criança está vivendo isso, está vivendo aquilo, ok. Eu vou tocar na sua testa e falar com a sua mente subconsciente. É só uma metáfora, né? Eu vou tocar na sua testa e vou falar com a sua mente subconsciente. Mente subconsciente. Esta emoção que o sujeito fulano de tal está vivendo aí, com 3 anos de idade, embaixo da mesa, ela é nova ou antiga? Se ele me fala que essa emoção é antiga, eu volto lá em cima e volto a trazer a emoção, que agora vai ter outro nome, que é medo, e faço a regressão de novo. 5, 4, 3, 2, 1, estamos lá, aberto ou fechado. Eu explico para ele, ó, então é medo? Então nós vamos buscar medo com 3 anos de idade, mas você já viveu isso antes? Ela é antiga? Você já viveu isso antes? Então, eu vou contar de 5 a 1 e a sua mente subconsciente me leva na primeira vez. 5, 4, 3, 2, 1, estamos lá, aberto ou fechado, sozinho, acompanhado, o que está acontecendo? Ele me traz de novo. Mas digamos que ele tenha me trago isso aqui como esse aí, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, chegou como esse aí, eu vou perguntar para ele. Aí identifiquei. Se ele falar para mim, não, essa emoção é nova, é a primeira vez que eu sinto isso com 3 anos de idade. Ótimo. Então, eu ressignifico o evento, converso com a criança, entendo o que está acontecendo ali naquele evento, identifico a emoção, aí eu falo com o adulto. O adulto representa o recurso. Adulto, você agora, Wallace, com 37 anos, com toda a experiência de vida que você tem, sabendo de tudo que você sabe, aquela criança precisa de algo, não precisa? Aquela criança precisa de você, não precisa? Ou de algo que você possa dar para ela? O que é esse algo? Aí vai falar, precisa de um abraço, precisa que eu vá lá e dê um tapa na bunda do meu pai e falar, pai, ó, essa parada aí tá errada. Não sei. Ele vai falar o recurso. E você foque no recurso do cliente e leve o cliente adulto para a cena para dar o recurso para a criança. Se a criança falar, eu preciso que você me pegue no colo e me tire daqui. Então o adulto vai lá, pega a criança no colo e tira de lá. E agora, o que está acontecendo? Então, você vai usar essas ferramentas para ressignificar. Gente, o sujeito falou assim, eu quero que você vá lá e me pegue no... eu tenho que pegar aquela criança do colo e tirar ela de lá. Esse simbolismo é muito grande para ele. Ele não está falando só de pegar no colo, ele está sendo uma cadeia sináptica muito forte e positiva aqui, que vai contracondicionar com aquela negativa. Faz sentido, Alice? Aqui. Faço isso 1, 2, 3 vezes, sem pressa. E aí eu pergunto para o sujeito, ou para a mente subconsciente do sujeito, se está ok. Mente subconsciente. E aqui eu estou ressignificando já. Mente subconsciente. Há algo negativo ainda nessa cena que essa criança viveu aos 3 anos de idade e que foi ressignificada quando o Alice voltou, pegou ela no colo, saiu para passear, conversou com ela acalmou e tal. Você conta toda aquela história que já foi feita na ressignificação. E aí você vai fazer um compound com o sujeito. Ele tá simplesmente contracondicionando de novo. Ele tá novamente contracondicionando. Então ele vai falar assim, tá ok, tal. Você fala, se a mente subconsciente fala assim, não, ainda tem algo diferente, ainda tem algo que eu posso melhorar. Aí você volta lá e pega o recurso de novo com o adulto e contracondiciona de novo. Pode acontecer. Até que a mente subconsciente fala, não, agora tá tranquilo, ó. Eu tô aqui brincando, meu pai estava brigando com minha mãe, mas já fizeram as pazes, eles são assim mesmo, eles se amam e tal, mas é a forma deles se comunicarem, eu que assustei, não sei. Ele vai ter uma nova vivência. Quando ele tem essa nova vivência, essa nova experiência, uma cadeia neural que estava gigante, ela começou a ser diminuída. Uma cadeia neural que estava relacionada ao problema, ela começou a ficar menor. Ou seja, o problema já ficou menor. Você começou a destruir uma estrutura de problema junto com o seu cliente. Ok? Bom, feito isso, nós vamos buscar por ECS. Ressignificado, tudo ok, nós vamos buscar por ECS. E no ECS, a contagem é... Deixa eu colocar aqui. Buscar por ECS, contagem progressiva. Gente, eu regrido fazendo contagem regressiva. Dos 37 aos, 3 anos, foi uma regressão. Agora eu vou fazer uma progressiva. Eu estou com 3 anos de idade, toco na testinha dele e falo, mente subconsciente. Essa emoção que se chamava medo, que o cliente viveu com os 3 anos de idade, foi ressignificada.
Só que esse cliente, hoje adulto, tem 37 anos, ele viveu dos 3 aos 37. E muitas coisas podem ter acontecido durante a vida dele, que foram memórias traumáticas e que ainda podem não ter sido ressignificadas através dessa daqui. Se ainda houver qualquer emoção, e a primeira vez a gente fala assim, se ainda houver qualquer emoção relacionada a esse evento que não foi ressignificada, no 5, no 3, eu quero que você me traga 1, 2, 3. Estamos lá, aberto ou fechado, sozinho, acompanhado, o que está acontecendo? É uma regressão, só que dos 3 aos que vier. Aí, digamos que ele fala, aí ele vai voltar para um outro momento traumático, normalmente. 1 ou 2 é muito comum vir. Se ele voltar para um momento traumático, você vai novamente ressignificar. Fala com a criança, fala com o adulto, contracondiciona, recurso e problema, né? Colapsa e contracondiciona. Depois conversa com a mente subconsciente, identifica se está tudo ok e busca outros. Ressignificou, busca outros. Se por um acaso você for buscar, ressignificou esse primeiro, esse aí, e foi buscar e não veio mais nada, ele volta para o hoje, para agora, você entra com as ferramentas terapêuticas que vocês vão aprender. Olha, está falando para desligar de novo 10 minutos. O que é isso? Está pedindo um pequeno. Tá, vou resolver isso. Beleza. Então é isso. Essa seria a regressão. Nós regredimos o processo de regressão. É óbvio que o nosso protocolo não acaba aqui. A gente faz a regressão e depois a gente vai entrar com 4, 5, 6 ferramentas terapêuticas dentro do mesmo processo, dentro da mesma consulta, dentro do mesmo atendimento. Esse processo, da forma como eu ensino para vocês, pode demorar 3 horas. Só que é muito comum ser o 80-20. Ser 80% essa sessão de todo o processo do sujeito que vai passar por você ainda. Nos outros 2 ou 3 encontros, dependendo do protocolo que você vai utilizar com ele. Então, geralmente, isso aqui é suficiente, óbvio, a regressão com as ferramentas é suficiente para tirar o sujeito da dor.